porque mais fiel que ele, nunca houve, não haverá. Aleluia, Jesus. Naquele você já ficou demais, agora pare disso. Aleluia, Rei da Glória. Então fui ler os meus projetos e comecei a analisar. É distante da minha realidade, preciso parar. E agora eu vou falar. Aleluia, Pai da Glória. Eu não te trouxe até aqui para morrer. Será que você se esqueceu? Eu penso mais alto que você. E o seu caminho é maior que o seu. Então levante a cabeça e volta a aproveitar. Não disse nada do papel, porque sou fiel pra realizar. Quem começou a boa obra é fiel pra terminar. No seu tempo e na sua hora, ele tudo cumprirá. Passa os céus e passa a terra, sua palavra não vai passar, porque mais fiel que ele, nunca houve, não haverá. O homem te prometeu e depois se arrependeu. Mas fiel é Deus, que iria te ajudar e depois foi embora. Mas fiel é Deus, fiel é Deus, que não para, mas sempre chega na hora exata. Ele não mente, não se arrepende, pois ele zela por sua palavra. Já prepara o coração pra Deus completar essa linda obra que ele começou na sua vida, e você vai cantar. Quem começou a boa obra é fiel. Aleluia, Pai da Glória. Deus poderoso. No seu tempo e na sua hora, ele tudo cumprirá. Passa os céus e passa a terra, sua palavra não vai passar, porque mais fiel que ele, nunca houve, não haverá. Quem começou a boa obra é fiel pra terminar. No seu tempo e na sua hora, ele tudo cumprirá. Passa os céus e passa a terra, sua palavra não vai passar, porque mais fiel que ele, nunca houve, não haverá. Mais fiel que o Deus, nunca houve e jamais. Aleluia, Rei da Glória. Glória a Deus, mais fiel que ele, nunca houve e não haverá. Louvado seja Deus. E ele se encontra aqui nessa noite para
ouvir sua voz, louvado seja Deus, para ouvir sua petição nessa noite. Ele está aqui presente, louvado seja o nome do Senhor. Então peça, louvado seja Deus, e se for no querer e da vontade dele, ele vai te entregar. Mas se não for hoje, louvado seja Deus, espera mais um pouquinho, porque aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Se coloque de pé com a sua oferta na mão, com o seu voto, com o seu dízimo, louvado seja Deus, com aquilo que o Senhor preparou para você nessa noite, amém? Louvado seja Deus. Levante para o alto e nós começamos a dar glória, 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 glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eis aí nesta noite, Senhor, cada ofertante, Pai, cada dizimista, Pai, cada pessoa que fez um voto contigo, Pai, cada pessoa, Senhor, que propôs, ó meu Deus, em seu coração, ó Senhor, trazer, ó Pai, uma quantia, Senhor, aqui nesta noite, que o Senhor venha abençoar, ó Pai, que o Senhor venha prosperar, ó meu Deus, nesta noite, que todo mal, Senhor, todo laço, Senhor, do caminho, Senhor, deste irmão, desta irmã, Senhor, na vida financeira, Pai, venha ser quebrado, Senhor, e que em nome de Jesus, ó Pai, a vitória, Senhor, financeira venha chegar sobre esta vida, é o que eu te peço, em nome de Jesus, e já te agradeço, amém e amém, Jesus, louvado seja Deus. E nós cantamos, Davi falou, eu também posso falar, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu também posso falar, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Exaltado seja o nome do Senhor. Abram suas Bíblias no livro de Marcos. Aleluia! Novo Testamento, Marcos, capítulo 15. Louvado seja o nome do Senhor. Marcos 15, e no seu versículo 21. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Damos algumas oportunidades nesta noite para que o Senhor venha confirmar durante o culto todo a sua palavra. Amém? Louvado seja Deus. Porque se a igreja está na mesma fiação, você pode perceber que desde a oração de abertura do culto até a oração da fé, o Senhor ele fala da mesma maneira, da mesma forma, do mesmo jeito. Louvado seja Deus. E ali, quando eu estava ali fora, que a irmã estava contando aquela bênção, louvado seja Deus ali, de não ir no médico, eu falei para o pastor, pastor, o senhor tem sorte, louvado seja Deus, que o senhor é homem de Deus, o senhor me pegou de surpresa aqui nessa noite, para trazer a palavra, e ali eu fiquei esses 3 dias com aquele algo no meu coração da enfermidade, e quando a irmã chega aqui, que o pastor dá a oportunidade, ela conta esse testemunho, só confirmando, louvado seja Deus, que eu estava pensando a semana inteira. Então Deus está na casa, amém? Louvado seja Deus, e vai falar um pouquinho mais conosco. Amém? Lucas, Marcos 15, versículo 21, títulos diz a crucificação. E nos diz assim: e constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. Amém? Você se assenta nessa noite, louvado seja Deus. Enquanto isso, louvado seja o nome do Senhor.
Glória a Deus. Acabamos de ler um versículo, louvado seja o nome do Senhor, na qual nos fala de um homem, louvado seja Deus, que estava sendo crucificado, louvado seja o nome do Senhor. Para entendermos, louvado seja Deus, aqui onde lemos, precisamos voltar um pouquinho atrás, louvado seja Deus, na história, como é, louvado seja o nome do Senhor, de costume, para que os irmãos venham entender este versículo, louvado seja Deus. Sabemos que Jesus estava no monte com os seus discípulos, e ali, louvado seja Deus, quando eles terminam a oração, louvado seja o nome do Senhor, Jesus desce daquele monte, já sabendo que ali naquele lugar ele seria entregue, louvado seja o nome do Senhor, na mão dos homens, sabendo, louvado seja Deus, que a partir daquele momento ele começaria a padecer um pouco em sua carne, ele começaria, louvado seja Deus, a sofrer um pouco, louvado seja o nome do Senhor. E ali, quando Jesus está descendo daquele monte, louvado seja Deus, ele é entregue na mão daqueles guardas, ele é entregue na mão daqueles soldados, louvado seja o nome do Senhor. E ali ainda, mesmo preso, mesmo ali, louvado seja Deus, sem saída, Jesus ainda opera um milagre na vida daquele servo, louvado seja Deus, que tem a sua orelha cortada por Pedro, louvado seja o nome do Senhor. E aqui a história nos afirma dizendo, louvado seja Deus, que ele é levado para o Sinédrio, e ali ele é interrogado, louvado seja o nome do Senhor. Ele é, louvado seja Deus, confrontado com aqueles homens, do que ele havia falado, do que ele havia feito, do que ele estava fazendo com aquele povo judeu, colocando aquele povo contra a própria, louvado seja Deus, a palavra em que eles seguiam. Só que ali, louvado seja o nome do Senhor, o Senhor já sabia tudo aquilo que ele iria padecer, tudo aquilo que ele iria passar. Aqueles homens, louvado seja o nome do Senhor, acusando o Filho de Deus, aqueles homens jogando na cara dele tudo que ele havia feito. Só que sabemos, louvado seja o nome do Senhor, que por inveja eles fizeram isso, e por inveja, louvado seja Deus, eles se colocaram diante daquela situação e começaram a maltratar o Senhor Jesus sobre aquele lugar, louvado seja Deus, e ali interrogando Jesus, louvado seja o nome do Senhor, eles não conseguiram fazer nada, porque o povo ainda estava do lado de Jesus, e ali levando ele para aquele homem, governador daquela época, aquele homem, louvado seja Deus, interroga Jesus, aquele homem, louvado seja o nome do Senhor, governador daquela cidade, ele fala com Jesus, ele conversa com Jesus, e também nada encontrando sobre a vida de Jesus, ele tem a intenção de deixar Jesus ir embora, ele tem a intenção, louvado seja o nome do Senhor, de deixar Jesus sair daquele lugar. Só que ali, louvado seja o nome do Senhor, ele não consegue deixar Jesus ir embora daquele lugar, ele não consegue deixar Jesus sair daquela situação, porque os homens do Sinédrio que queriam ver a morte de Jesus não permitiram, louvado seja Deus. E sabemos ali, louvado seja o nome do Senhor, que depois dessa situação, o Senhor Jesus é condenado diante da multidão. A multidão pede para que crucificassem o Senhor Jesus, o que não havia feito nada, o que não havia, louvado seja Deus, matado ninguém, o que não havia cortado a orelha de ninguém, mas que havia feito um milagre. Aqueles homens mandam crucificar aquele homem, louvado seja o nome do Senhor. E ali nós sabemos que antes de ser crucificado, ele leva uma surra de chicote, ele aguenta ali, louvado seja o nome do Senhor, algumas chicotadas, ele aguenta, louvado seja Deus, sofrer um pouco, louvado seja o nome do Senhor, por aquela situação, mas sem merecimento, louvado seja Deus. E nessa noite,
olhando um pouco para essa história, louvado seja o nome do Senhor, era para mim, era para você estar no lugar de Jesus. Só que ali, louvado seja Deus, quando o Pai olha para a terra e não vê ninguém digno, o Senhor, louvado seja Deus, se coloca diante da presença do Pai dele e diz que ele vai descer sobre esta terra, que ele vai ensinar este povo. Ele sabia, louvado seja Deus, que ele sofreria um pouco, mas ele orou para mim, ele orou para você, ele orou para o povo que estava ali naquela terra, naquela época, e ele disse: não, Pai, é muita gente, deixa que eu vou ensinar eles, deixa que eu vou, louvado seja Deus, me colocar no lugar deles, eu vou comprar a vida deles, para que isso esteja comigo. E nesta noite, meu irmão, minha irmã, nós temos motivos para se alegrar de estar aqui nesta noite. Nós estamos vivos, nós estamos respirando, a nossa saúde está perfeita, a nossa saúde está boa, louvado seja Deus, porque o Senhor nos tem concedido a glória e a honra de estar aqui nesta noite para adorar o nome dele. Só que não se esqueça, louvado seja o nome do Senhor, que na situação que agora lemos, ele estava apanhando, ele estava sangrando, ele estava ali, louvado seja Deus, prestes a morrer por mim e por você. Então nesta noite, meu irmão, eu te peço, reflete um pouquinho, reflete para sua cabeça e para pensar, para sua mente aí um pouquinho para pensar. É necessário, louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor Jesus padecesse. É necessário, louvado seja Deus, que o Senhor Jesus, ele fosse chicoteado, ele fosse crucificado, para que eu e você estivéssemos aqui nesta noite. Então, irmão, irmã, seja grato a esta oportunidade que o Senhor te dá nesta noite, esta oportunidade de estar na casa dele, de estar adorando o nome dele, de estar esquecendo, louvado seja Deus, os seus problemas, porque ele, louvado seja Deus, é grande, porque ele é forte, porque ele é poderoso para resolver este seu problema, porque ele é grande para dar um fim neste seu problema. Não é no seu tempo, não é no seu querer, não é na sua vontade, mas é no tempo do querer. Louvado seja Deus, porque essa semana eu estava ali me pegando, pensando, louvado seja Deus, e me veio à mente Jó, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Nós lemos e nós não vemos motivos para que Jó ele tivesse aquele sofrimento. Nós olhamos, louvado seja Deus, para a palavra, nós lemos, louvado seja Deus, e nós não encontramos motivos para que Jó passasse por aquilo, louvado seja Deus. Só que ali nós vemos, louvado seja o nome do Senhor, que a princípio Jó não entende o que ele estava passando. A princípio Jó, ele não compreende porque aconteceu tudo aquilo com a vida dele. Só que em momento algum Jó, ele blasfemou, em momento algum Jó, ele pôs a culpa em Deus, porque ele sabia, louvado seja o nome do Senhor, o Deus em que ele acreditava. Ele sabia, louvado seja Deus, o Deus na qual ele estava servindo. Então Jó, ele confiou. Jó, louvado seja Deus, ele começou a prestar atenção na situação, ele começou a prestar atenção nos seus amigos, louvado seja o nome do Senhor. E aí eu fui pesquisar, porque quanto tempo Jó ficou naquela prova, não se sabe, louvado seja Deus, precisamente, mas alguns dizem 1 ano e 2 meses, 1 ano e 5 meses, louvado seja Deus. E nós, louvado seja o nome do Senhor, não conseguimos aguentar uma luta de 5 dias, não conseguimos aguentar uma luta de 2 dias, louvado seja Deus. Vem ali, louvado seja Deus, uma enfermidade, uma dor, nós já começamos a reclamar, nós já começamos, louvado seja Deus, querer procurar um médico. Só que ali, louvado seja Deus, Jó, eu não sei, a palavra não diz se ele procurou médico, mas
eu acredito que não, porque Ele fala nas suas palavras: se nós entregamos o Espírito, nada mais nos resta, somente a morte. Então nesta noite, meu irmão e minha irmã, louvado seja Deus, o Senhor está dizendo: seja forte, suporta um pouquinho mais, aguenta um pouquinho mais, louvado seja Deus, porque eu estou vendo a sua luta, eu estou vendo a sua aflição, eu estou vendo o que você está passando, eu estou vendo o que está acontecendo na sua vida. Só espera um pouquinho mais, porque a vitória, porque ali, ó, louvado seja Deus, a bênção já está sendo preparada. Basta somente você resistir, basta somente você acreditar, como Jó acreditou, que a vitória vai chegar, que o livramento vai chegar, que a cura vai chegar. Em nome de Jesus Cristo, aquela morte na cruz, ela não foi em vão, mas foi para te salvar, foi para te curar, foi para te ajudar a chegar no caminho da salvação. Louvado, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Ali, louvado seja Deus. Sabemos que Jesus, Ele sofre, sabemos que Jesus é crucificado, sabemos, louvado seja o nome do Senhor, que Jesus, Ele pega a sua cruz daquele lugar e Ele tem que subir, Ele tem que levar a sua cruz até o monte da crucificação, até o monte onde Ele perderia a sua vida. Jesus estava levando aquela cruz pesada, Jesus estava levando aquele madeiro pesado, Jesus estava levando aquela cruz sozinho. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, louvado seja o nome do Senhor, não tinha ninguém para o ajudar, não tinha ninguém para ajudar eles a carregar aquela cruz por um momento. Louvado seja o nome do Senhor. Só que hoje, louvado seja Deus, é diferente em nossa vida. Hoje é diferente conosco. Jesus não tinha ninguém que levasse aquela cruz com ele, mas você pode dizer: Jesus tinha 12 discípulos, Jesus tinha pessoas que caminhavam com ele. Só que ali aquelas pessoas, acredito eu, que estavam com medo também de serem crucificados. É por isso que não ajudaram Jesus, é por isso, louvado seja Deus, que não quiseram levar a cruz com Jesus. Eles estavam com medo da morte, eles estavam com medo, louvado seja Deus, de ser crucificado com ele. Só que nesta noite, meu irmão, ali, louvado seja Deus, esta palavra vem nos mostrar que de onde Jesus menos esperava, chegou a ajuda dele. Louvado seja Deus. E nesta noite, o Senhor, louvado seja Deus, está ajudando eu, está me ajudando, está ajudando você a levar a sua cruz. E Ele diz nesta noite: ei filho, ei filha, não pare de caminhar comigo, não pare, louvado seja Deus, no meio do caminho. Ei filho, ei filha, não desista de levar a sua cruz, porque eu estou te ajudando, porque eu estou caminhando contigo. Eu não tive quem me ajudasse, eu não tive quem levasse a minha cruz, mas você tem, filho, você tem, filha. Eu estou te ajudando. Não desista, mas continue a caminhar, continue, louvado seja Deus, a fazer a minha vontade, continue, louvado seja Deus, a pregar, continue a louvar, continue a orar, porque no momento certo, louvado seja Deus, eu vou te renovar, eu vou mostrar para ti, louvado seja Deus, que eu estou contigo. Eu vou mostrar para ti, louvado seja Deus, que eu estou te ajudando. Então nesta noite, meu irmão, creia que o Senhor está te ajudando, creia que você não vai parar pelo caminho, creia que você não vai desistir de servir a este Deus grande, a este Deus forte, a este Deus maravilhoso. Creia que Ele te ajuda nesta noite. E se você estava pensando em parar, se você estava
estava pensando em desistir, o Senhor te diz nesta noite: não desista, porque eu estou contigo. Não desista, porque eu te ajudo a levar a sua cruz. Não desista, porque eu vou te trazer a bênção e a vitória. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus, aleluia. E aqui aonde lemos, louvado seja o nome do Senhor. Jesus, após ser chicoteado, ele leva a sua cruz, ele começa a andar com a sua cruz pelo caminho. Eu não sei qual é a distância daquele lugar até o monte, eu não sei qual é a distância daquele lugar até aquele monte, mas o Senhor, louvado seja Deus, em um certo momento, em um dado momento, ele fica fraco, ele fica abatido, ele fica ali angustiado. Louvado seja Deus, por carregar aquela cruz pesada, por carregar aquele madeiro pesado e sem ninguém para o ajudar. E ali, louvado seja Deus, o versículo que ora lemos nos diz desta maneira: e constrangeram um certo Simão Sirineu, que por ali passava, vindo do campo. Louvado seja Deus. Eu acredito que aquele homem, ele voltava de um dia de trabalho, porque a palavra diz que ele voltava do campo, ele estava cansado. Eu acredito aquele homem, ele estava ali, louvado seja Deus, sem forças. Eu acredito, ele estava ali, louvado seja Deus, sem ânimo. Só que ali algumas pessoas, diz a palavra, que constrangem ele para que ele viesse ajudar o Senhor Jesus. Eu não sei, a palavra não me fala se ele sabia quem era Jesus. Eu não sei, a palavra não me fala se ele gostava de Jesus. Eu não sei, a palavra não me fala se ele ouviu Jesus pregar. A palavra não fala, mas eu vejo, louvado seja o nome do Senhor, que quando aqueles homens o constrangem, imediatamente, louvado seja o nome do Senhor, ele começa a ajudar Jesus, ele começa a caminhar com Jesus. Eu não sei se ele falava alguma coisa para Jesus, mas eu acredito, louvado seja Deus, na minha mente, que ele falava: vamos Jesus, eu estou contigo, eu vou te ajudar, eu vou te ajudar a levar este madeiro, eu vou te ajudar a levar esta cruz, eu vou te ajudar a subir este monte. Eu sei, louvado seja Deus, que os seus discípulos te abandonaram, mas eu estou aqui, Senhor, e eu vou te ajudar nesta noite. E nesta noite, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor diz para mim, o Senhor diz para ti: ei filho, ei filha, está difícil, né? Mas eu estou te ajudando, eu estou te vendo. Você não está sozinha, você não está sozinho. Eu estou caminhando contigo, eu estou do seu lado. Basta você dar lugar, basta você abrir o seu coração, que você vai ver a minha glória, que você vai sentir a minha presença aqui do seu lado. Então nesta noite, meu irmão e minha irmã, o Senhor nos diz: eu estou te ajudando a levar a sua cruz. Não desista, não pare de adorar, não pare de clamar, não pare de louvar, não pare de orar, porque eu estou contigo nesta caminhada, em nome de Jesus Cristo. Santo, adorado e bendecido ao nome do Senhor. Louvado seja Deus. E aqui a palavra nos afirma dizendo: aqui levasse a sua cruz. Um homem voltando do trabalho, voltando do seu serviço, voltando dos seus afazeres,
ajudou Jesus a levar aquela cruz, ajudou Jesus nos seus últimos passos de vida, ajudou Jesus, louvado seja o nome do Senhor, nos seus últimos momentos em que ele caminhava sozinho. E ali, louvado seja Deus, a palavra nos diz, e chegando naquele monte, Jesus é erguido naquela cruz. E alguns momentos de sofrimento ele tem naquele lugar. Algumas palavras ditas pelos profetas se cumprem naquele lugar. E num dado momento, louvado seja Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vem a óbito. Só que sabemos, louvado seja o nome do Senhor, que aquilo tudo era cumprimento da palavra, porque ele teria que vir padecer, ele teria, louvado seja Deus, que comprar as nossas vidas, que tirar a chave do inferno da mão de Satanás e começar a controlar a vida, a alma de cada pessoa que iria vir sobre esta terra. Meu querido, minha querida, nesta noite, pense neste ato, pense neste momento, louvado seja Deus, em que Jesus estava naquela cruz, em que Jesus estava sofrendo pela minha vida e pela sua vida. E muitas das vezes, louvado seja Deus, o Senhor requer isso de nós e nós não conseguimos fazer para Ele, nós não conseguimos, louvado seja Deus, tirar 15 minutos, 30 minutos de oração no dia. Mas Jesus, louvado seja Deus, em todo o seu ministério de 2 anos e 6 meses, alguns dizem 3 anos, ele não desistiu, ele não parou de interceder pela vida dos homens, das mulheres, na qual estavam em seu caminho. Pense, louvado seja Deus, que Jesus, em toda a sua vida, louvado seja Deus, ele se dedicou a curar pessoas, ele se dedicou a ajudar pessoas, ele se dedicou, louvado seja Deus, a trazer vidas para o seu caminho, para a sua morada. E sabemos que após a crucificação, após a sua morte, ele ressuscita para que a palavra viesse se cumprir e para que nós viéssemos estar aqui nesta noite se alegrando diante da presença dele. Você pode pensar que não tem motivos para se alegrar, mas você tem, louvado seja Deus. O Senhor tem guardado a sua vida, o Senhor tem te livrado, o Senhor, louvado seja Deus, tem derramado a tua glória sobre a sua vida, porque Paulo ele diz desta maneira: por amor a ti, por amor à sua palavra, a palavra de Deus, a palavra de Jesus, somos entregues à morte todos os dias. Sabemos que Paulo ele foi apedrejado, Paulo sofreu um naufrágio, foi picado de uma serpente, foi ali chicoteado, foi preso. Mas eu não vejo Paulo querendo parar, eu não vejo Paulo querendo desistir, eu não vejo Paulo voltando para trás, mas Paulo, ele foi fiel até a sua morte, sabendo que aquilo que o Senhor Jesus fez por ele era uma recompensa para a sua vida, na qual viria. Então nesta noite, meu irmão, minha irmã, saia desta casa com esta convicção, com esta certeza que esta morte de Jesus, que este sofrimento que ele teve, não foi em vão, mas foi para a minha vida, foi para a sua vida, foi para te ensinar, foi para te mostrar o caminho, foi para dizer: eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei o Espírito Santo Consolador, eu enviarei, louvado seja Deus, aquele que vai guiar os seus passos, eu enviarei aquele, louvado seja Deus, em que vai te ajudar no momento que você estiver fraco, no momento que você não tiver palavras para orar. Eu vou interceder por você com gemidos inexprimíveis. Então nesta noite, meu irmão, saia desta casa com posse da bênção, com posse da vitória. Não foi em vão esta morte na cruz, não foi em vão este sacrifício de Jesus.
Jesus. Creia, louvado seja Deus, que assim como Jesus morreu na cruz, Ele te deu direito à vida eterna. E se caminharmos conforme Ele ensinou, se caminharmos conforme o querer e a vontade dEle, um dia nos encontraremos com Ele nos altos céus. Um dia nos encontraremos com Ele no seio de Abraão, porque lá não haverá mais morte, lá não haverá mais choro, lá não haverá mais dor, lá não haverá mais angústia, não haverá, louvado seja Deus, tristeza, porque o sacrifício que Jesus fez naquela cruz, Ele fez para que nós viéssemos conhecer o caminho da salvação. E você está aqui nesta noite por causa deste sacrifício. Você está aqui nesta noite porque o Senhor Jesus disse: eu vou levar o irmão, eu vou levar a irmã lá nessa noite, e eu vou fazer ele entender que o meu filho, louvado seja Deus, não morreu em vão, mas morreu para trazer salvação. Então creia, meu irmão, nesta noite, que o Senhor Jesus está te ajudando. O Senhor Jesus, louvado seja Deus, está falando, está louvado seja Deus, tocando na sua vida e te ajudando a entender e a caminhar com Ele no seu caminho, em nome de Jesus. Receba esta palavra nesta noite. Amém e amém. Santo de Deus, és o Rei da verdade, Irmã Miriam, amém? Santo de Deus. E aí, aleluia, falando com Deus em espírito. E o Senhor me fazendo lembrar, aleluia, e eu preocupada com algumas situações. E o Senhor falava comigo: Miriam, faz a minha obra. E eu cuido de vocês. Miriam, faz a minha obra. E eu cuido de vocês. Miriam, faz a minha obra. E eu movo as águas, aleluia, naquilo que você não pode fazer. Porque às vezes nós enfrentamos algumas pelejas e parece que é impossível aos nossos olhos de se resolver. Mas como foi pregado nessa noite, é o Deus dos céus e da terra. Ele move céus, Ele move terra. Aleluia, ao meu e ao teu favor, para fazer aquilo que eu e você não podemos fazer. Aleluia. Se coloque de pé em nome de Jesus Cristo. Eu tenho 5 minutinhos para fazer aquilo, aleluia, que o Espírito Santo ordenar. Estende as suas mãos para o alto nessa noite. Liga o seu pensamento com o Senhor. Coloque diante dele agora aquilo que você necessita, porque Ele é o Deus. Aleluia.
soberano Deus e eterno Pai, Deus poderoso, Senhor maravilhoso. Jesus, muito obrigado, ó Pai, pela oportunidade de estar na tua casa, na tua presença. Senhor, muito obrigado, Pai, pelo teu amor, pelo teu cuidado. Obrigado, Senhor, aleluia, por ainda amar a minha vida com tantas falhas. Senhor, o Senhor tem cuidado de nós. Senhor, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja. Ah, Senhor, meu Deus, continua a falar com o teu povo. Continua, Senhor, a operar a sua grande obra. Ah, acabando que me diga a mandácia, me diga a solidação, amando que me diga a mandácia sépia. Jesus, entra com providência na causa impossível do teu povo. Abre porta onde não há porta. Opera, Senhor, um grande milagre em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus, e amém. Pode se assentar e exaltar o Senhor com as palmas de alegria. Mas é com alegria, aleluia, porque Ele vive. É com alegria, aleluia, porque Ele habita no meio do teu povo. É com alegria, aleluia, porque Ele faz o impossível por você. Aleluia. Nosso Deus, Ele é maravilhoso, irmãos. Tem três irmãs aqui nessa noite que você está saindo com posse de vitória dessa igreja hoje. Você veio aqui e falou: Senhor, eu preciso de um milagre. E o Senhor está entregando essa vitória para você nessa noite. Saia daqui com posse de vitória. São três irmãs. Você quer a bênção, recebe, carinho, a sua bênção. Falta duas, não, receba pela fé, falta duas. Isso, recebe o seu milagre. Sai com posse de vitória. Falta uma, você quer a vitória, Senhor, eu preciso de milagre. E o Senhor hoje está falando: sai com posse de vitória. Você quer a bênção, recebe, irmã Francisca, em nome de Jesus Cristo. Pode exaltar o Senhor com as palmas de alegre. Pode adorar o Senhor com alegria. Porque Ele é bom, aleluia. Dois irmãos aqui nessa noite. Que grande é o livramento da parte do Senhor, aleluia, na sua saúde. Dois irmãos, grande é o livramento na área da saúde, na sua vida. Saia daqui também com posse de vitória da parte de Deus. Dois irmãos, não, irmão Ricardo, receba pela fé. Volta, dois irmãos, você quer a bênção? Isso, irmão, recebe o seu milagre, irmão, também. Deus está abençoando a saúde dos irmãos nessa noite. Eu venho assim, ele não sai enfermidade, mas hoje o Senhor está dizendo: sai com posse de vitória. Porque o Senhor tem cuidado de irmão aqui. Aleluia, esse irmão aqui na frente, o Senhor está dizendo por irmão: que grande é a vitória, viu, irmão? Eu vejo o inimigo se andando para tentar destruir o seu lar e a sua família. Mas hoje o Senhor está entrando com providência, amém? Naquilo que o irmão colocou diante das mãos do Senhor. Senhor, eu não posso. Só o Senhor pode. O Senhor hoje está entrando, amém? Recebe o seu milagre. E a igreja salva o Senhor com as palmas. Aleluia. Pode glorificar ao Senhor. Pode adorar. Pode adorar. Adora Ele com alegria. Adora Ele. Adora Ele. Porque Ele é bom. Aleluia. Maravilhoso é o nome de Jesus. Aleluia. Eu sinto que um grande livramento hoje, amém? Eu vejo assim você tomando um tombo muito grande. Aleluia. E quebrando, fraturando uma das suas colunas. Mas hoje o Senhor está entrando com providência nesse grande livramento. Saia daqui com posse de vitória. Porque o Senhor tem cuidado do seu lar e da sua família. Grande é o livramento, grande é ser a sua queda. Mas hoje o Senhor te dá esse grande livramento, amém? E a igreja exalta o Senhor com as palmas de aleluia. Graças a Deus. Irmãos, até aqui, amém? Senhor, até aqui não vai traga bênção, vai aquilo que o Senhor te ordena. Que Deus nos abençoe. Continue buscando da parte do Senhor. Aleluia. Não é fácil, irmãos. Não é fácil servir ao Senhor em espírito e em verdade, de coração, de corpo, alma e espírito. Como a minha mãe estava contando aqui, quando nós colocamos em posição para fazer aquilo que o Senhor se agrada, o inimigo ele vai se levantar, mas ele se levanta para cair, porque enquanto nós buscamos a paz do Senhor, o Senhor ele quebra o laço, ele desfaz, aleluia, todo o prato preparado. Então, como a palavra foi pregada, não desista de buscar ao Senhor. O inimigo ele vai lutar para que nós venhamos desistir, aleluia, mas aleluia, nós temos que se colocar de pé. Imagine Jesus
mas mesmo assim se dispôs, aleluia, a morrer por mim, por você. Quando teve sede, lhe deram vinagre para beber. Então nós estamos na caminhada, e quando nós temos sede, o Senhor Ele prepara pão e água para a nossa caminhada, para que nós prosseguimos, aleluia, lutando para alcançar a nossa vitória. Amém? Que Deus abençoe. A essa oportunidade é sua, mas eu amo você. Em nome do Senhor. Isto que é a igreja, amém, irmãos? Louvado seja Deus. Um tem palavras, o outro tem louvor, o outro, louvado seja Deus, tem os dons, e assim o culto se completa. Louvado seja Deus. Se coloque de pé. Vamos fazer a oração da fé. Louvado seja Deus, na qual nos diz desta maneira: que se tiverem pecados serão perdoados, e se louvado seja Deus, estiver enfermo, o Senhor pode curar. Louvado seja Deus. Então nesta noite, saia desta casa em posse da bênção, em posse da vitória. E antes de sairmos daqui, antes de orarmos, eu gostaria de saber se tem alguém que ainda não é crente. Louvado seja Deus. Se tem alguém que ainda não levantou a sua mão e disse: Senhor, eu quero te servir, eu quero andar na tua presença, eu quero andar no teu caminho. Se tiver alguém dessa maneira nessa noite e ouvir essa palavra, participando deste culto, o Senhor ardeu em seu coração para que você viesse entregar sua vida a Ele. Se você se afastou dos caminhos do Senhor por algum motivo, está aqui nesta noite e ouvindo essa palavra, participando deste culto, ardeu em seu coração para que você viesse estar entregando sua vida novamente a Ele, para andar nos caminhos dele. Se tem alguém aqui dessa maneira, é só levantar a sua mão e vir até a frente, que assim nós vamos fazer uma oração para você, e você, louvado seja Deus, estará caminhando novamente com o Senhor. Tem alguém? Louvado seja Deus. Tem alguém? Não tem? Então oramos ao Senhor, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor amado e Deus querido, nesta noite, Senhor, por este culto, Pai, por esta oração, por este louvor, por esta palavra, Senhor, por estas revelações, ó Pai, que foram entregues aqui nesta noite. Pai, a sua palavra nos afirma dizendo que o Senhor não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Pai, o Senhor disse, Senhor, através, ó Pai, da revelação, ó Senhor, que o milagre, Senhor, vai chegar na vida de 3 irmãs, ó Pai, e elas tomam posse, Pai, elas recebem, Senhor, e eu creio, Senhor, tenho plena convicção que elas vão contar a bênção, vão contar a vitória. Deus, nesta noite, Senhor, obrigado, Senhor, pela tua palavra, porque, Senhor amado e Deus querido, o Senhor confirma, Pai, que o Senhor nos ajuda. Deus, nos leva em paz para o nosso lar, para a nossa família, Senhor. Joga por terra, Senhor, todo levante do inimigo contra a nossa vida, no nosso caminho de volta, na nossa casa, Senhor, no nosso trabalho, na nossa semana, Senhor. Joga por terra todo laço, Senhor, porque a tua palavra nos afirma dizendo que toda ferramenta preparada contra nós não prosperará, porque o Senhor é quem nos guarda. Deus, nesta noite, nos leva em paz, ó Pai, e traz sobre nós o teu poder, a tua glória e a tua unção, em nome de Jesus. É o que eu te peço e já te agradeço. Amém e amém, Jesus. Nos despedimos com a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Está terminado, amém? Em tua presença.